Certo. A primeira metade da nossa aula, talvez 1 hora de aula mais ou menos, que eu estava planejando, nós vamos trabalhar agora a parte teórica. E depois, na parte final, talvez meia hora, 1 hora de parte prática. Então, nessa parte vai ser mais a apresentação aqui e a gente conversando entre a gente, tá bom? Então tá. Hoje nós vamos trabalhar, a nossa aula sobre conceitos básicos de inferência estatística. O conteúdo da nossa aula é medida de tendência central, medida de variabilidade, distribuições de frequência e probabilidade. Entrando um pouquinho mais de detalhe, nós vamos ver a diferença entre populações e amostras, medidas de tendência central, média, moda, mediana, medidas de variabilidade, variância e desvio padrão, curva normal, distribuição de frequência e probabilidade, scores padrão, cálculo de probabilidade sobre a curva normal e prática no SPSS. Para quem já fez disciplina de introdução à estatística e probabilidade, essa aula vai soar mais como uma recapitulação do que vocês já aprenderam. Para quem ainda não estudou, não precisa ficar com medo desses nomes aqui, porque no final da aula vocês vão entender tudo direitinho, tá? Não é um conteúdo difícil, não. Bom, a base teórica para essa aula é o capítulo 1 do livro Descobrindo a Estatística no SPSS. Não é toda a extensão que eu pedi para vocês lerem e colocarem o fichamento. É só até a página 42 nessa aula. E depois, para a aula que vem da quinta-feira, aí tem as outras páginas, né, que eu tinha marcado lá. Que eu preferi deixar para vocês lerem tudo de uma vez. Depois a gente vai dar uma parte nessa aula e uma parte na aula que vem. Então, assim, quem não leu o livro, quem não teve oportunidade, eu acho que vale a pena, porque é uma maneira de entender, que é um pouco diferente da aula, mas que ajuda, complementa. E vamos começar então. O primeiro assunto que eu queria conversar com vocês é essa questão de população e amostra. Normalmente, quando a gente está trabalhando com estatística, a gente escolhe uma população, que isso significa o quê? O que a gente está pesquisando, né? Pode ser a população do Brasil, pode ser a população do mundo, pode ser a população de São Bernardo do Campo, pode ser a população da UFABC ou dessa sala de aula, por exemplo. Pode ser diferentes escalas. Baseado na nossa população. Quer dizer, o grupo de elementos, pode ser um elemento de município, de bacia hidrográfica, de pessoas, que nós estamos querendo estudar. Só que o que acontece? Muitas vezes, esse objeto de estudo que a gente quer estudar, ele tem tantos elementos que a gente não tem perna, nem mão, nem nada para conseguir estudar todos ao mesmo tempo, porque é um conjunto muito grande. É por isso que a gente fala que a gente vai estudar o que a gente chama de amostra, ou seja, a gente vai estudar uma parte dos elementos do nosso objeto de estudo e a partir desse estudo dessa amostra, a gente vai tentar inferir característica da população inteira. Por isso que a gente chama de inferência estatística. Você pega um dado da amostra, que é menor, e tenta falar assim, a partir desses dados, eu acho que a minha população inteira vai ter essa característica. Que é um pouco que eu tinha comentado com você nas aulas anteriores, por exemplo, da pesquisa eleitoral, né? Que pesquisa algumas pessoas e com isso faz uma estimativa de como que as pessoas vão votar, considerando a população inteira. Bom, aí vem algumas dicas, né? Que a gente, inclusive, pode pensar para os trabalhos de vocês. Quanto maior a amostra, maior a probabilidade de refletir a população inteira. Então, o que acontece? Vamos supor que você está querendo estudar, por exemplo, os municípios de São Paulo. Aí pega uma base de dados, por exemplo, que tem dados para quase todos os municípios, 90%. A partir desses 90%, você quer chegar na conclusão do estado inteiro, né? Então, assim, poxa, 90% dos municípios de São Paulo está uma amostra grande o suficiente. Agora, vamos supor que nós temos a população é a nossa sala. A gente quer saber, por exemplo, a idade média da sala. Se eu pegar 3 pessoas, por exemplo, vocês 3 que estão aqui na frente, tirar a idade média de vocês, talvez não seja tão confiável para refletir a sala inteira, né? Porque tem muito mais gente. Bom, outra questão é que se a gente pega
pega duas amostras da mesma população, os resultados podem ser diferentes. Se eu pegar vocês 3 aqui, ou pegar vocês 4 aqui do campo de cá, talvez se eu tirar a média de idade de vocês, os resultados vão ser diferentes uns dos outros, né? Se eu pegasse de todo mundo, aí eu teria o dado da população. Sim. Por que tira a média da amostra e não tipo uma média geral? Porque às vezes a gente não tem, por exemplo, tempo, ou dinheiro, ou recurso suficiente para conseguir, por exemplo, entrevistar a população inteira. Não, mas porque, tipo, se a gente tira várias amostras, por que tira a média de cada amostra separada em vez de somar todas as amostras e tirar uma média geral? Bom, a gente pode pensar em vários tipos de estudos que podem ter a ver com isso. Por exemplo, uma maneira que a gente chama de amostra estratificada é você escolher certas características. Por exemplo, eu quero, por exemplo, população que recebe abaixo, tem a renda per capita abaixo de R$300 por ano, abaixo de R$1.000 por ano, abaixo de R$10.000 por ano, alguma coisa assim. E aí eu tenho de cada grupo, por exemplo. Então isso não ocorre em casos de amostras aleatórias? Também pode acontecer, sabe? Mas, por exemplo, o que você pode chegar, por exemplo, é pesquisar alguns grupos separados, por exemplo, aleatórios, e fazer algum certo tipo de análise. É um pouco mais específico do que nós vamos ver aqui no curso, mas assim, se todos esses grupos aleatórios tiverem mais ou menos a mesma média, você vai saber que a sua população está bem representada. Agora, se você pegar os grupos e as médias estiverem muito diferentes, aí não vai estar. É a matéria que a gente vai ver na aula de quinta-feira, que a gente chama de erro padrão. Então, eu acho que aí na próxima aula você vai ter mais condição de perceber isso. Mas assim, aqui que eu estou falando, eu coloquei esse exemplo aqui de 2 amostras diferentes, era mais só para lembrar, assim, que às vezes assim, o jeito que você pega a amostra aleatória pode dar resultados um pouco incertos, né, que não vão refletir o do grupo inteiro, tá bom? E a outra coisa, normalmente assim, grandes amostras, né, elas são mais similares entre si. Se eu pegar 3 e 3 de vocês e ver a idade média, provavelmente pode ter uma variação grande. Mas se eu pegar, por exemplo, 10, um grupo de 10 de vocês, depois sortear de novo outro aleatoriamente 10 de vocês, provavelmente vai ser muito mais próximo à idade média, por exemplo. Bom, e aí, inferência estatística, né, que é um pouco o que nós vamos ver, pelo menos na primeira metade do curso. É importante vocês entenderem o que é então, que é um método científico para tirar conclusões sobre parâmetros da população, ou seja, características da população, a partir da coleta, tratamento e análise dos dados de uma amostra recolhida da população. Conseguiram sintetizar aqui aquilo que a gente já está conversando, né? Pega a amostra, procura o dado procura inferir o que tem na população. Então, eu vou trazer de novo o mesmo exemplo que eu dei na primeira aula. Vocês lembram, né? Pega 5 casinhas, pergunta quantas pessoas moram em cada casinha, né? Tira uma média. A média é um modelo. Nesse caso, deu 2,6 habitantes por domicílio, né? Então, é a nossa média. A gente está tentando modelar, inferir por exemplo, quantas pessoas por município que tem num bairro, num quarteirão, a partir de 5 casinhas. Então, a primeira coisa, a gente já discutiu, 2,6 é hipotético, né? Porque nunca tem 2,6 pessoas numa casa, ou tem 3 ou tem 2. Mas a gente está trabalhando com a probabilidade que se você chegar numa casa, provavelmente vai ter por volta de 2 a 3, né, habitantes. E vamos pensar em outros contextos de pesquisa, também um pouco naqueles exemplos que eu dei na primeira aula de projetos de MTI, de cartografia e geoprocessamento aqui, que teve aqui na nossa, em São Bernardo do Campo. A gente pode pensar aqui, ó, por exemplo, qual que é a renda média das famílias residentes na Mooca, por exemplo, pode ser uma hipótese de pesquisa. Qual que é a altura média dos edifícios em São Caetano? Ou qual que é o PIB médio
dos municípios no arco do desmatamento. Então, quer dizer, é pensar, tirar essa média e tentar ver se isso é relevante para a gente, né? E, como nós estamos falando de modelo, então eu queria apresentar para vocês a nossa equação básica que vai acompanhar a gente até o final do curso. O que seria um modelo? De um lado aqui estariam os dados na realidade, né, os dados observados. Aqui vai ter o nosso modelo, que vai tentar prever, né, a nossa saída, e a gente vai ter sempre um erro. Porque o nosso modelo, lembra que a gente falou que ele é sempre uma simplificação, sempre uma aproximação da realidade? Então, a gente tem que ter tanta consciência desse erro, quanto também em alguns momentos a gente vai conseguir modelar esse erro. E falar assim, o meu modelo tem esse grau de incerteza que é esse erro aqui. Será que o grau de incerteza é grande? Será que é pequeno? A gente vai poder investigar isso também. A gente vai aprender no nosso curso como que a gente investiga esse tipo de coisa. Bom, então aqui, vamos dar um exemplo, eu coloquei esse exemplo para vocês, que seria a questão do número de habitantes por domicílio. Então pensa o seguinte, nesse gráfico aqui, a gente tem cada linha aqui, cada coluna, 0, 1, 2, 3, 4, 5, é uma residência. Que a gente foi lá perguntar quantas pessoas tinha na casa. Aí, por exemplo, e aqui, nesse eixo aqui é o número de pessoas, certo? Que moram em cada residência. Então vocês veem a bolinha. Aqui é uma pessoa, aqui são 2 pessoas, aqui são 4, aqui são 4, aqui são 3, né? E essa linha aqui é a nossa média, que é o nosso modelo. Agora a gente vai ver qual que é o erro do nosso modelo. Para cada domicílio, o erro é justamente a diferença entre o valor do domicílio e o valor que o nosso modelo está prevendo, né? Vocês veem, para o domicílio 1 é menos 1,6 o erro. Para o município 3, mais 0,4 o erro, certo? Então é o que a gente chama de desvio, de erro do nosso modelo. Bom, e agora como é que a gente faz para estimar qual que é o grau de precisão do nosso modelo? Uma possibilidade seria a gente tentar somar os erros. Quer dizer, se tiver muitos erros, então o nosso modelo é mais incerto. Se tiver pouco erro, o nosso modelo é mais certo. Então, o que a gente faz? É o que a gente chama de erro total, que é a soma dos desvios. Vocês estão vendo essa formulazinha aqui? Isso aqui é o que? A somatória. Então, quer dizer, para cada elemento, que é o xi, pode ser x1, x2, x3, x4, x5, né? Eu vou pegar o elemento, vou subtrair da média, e aí que eu vou achar o erro. E depois eu vou somar o erro de cada elemento. Aí o que vai acontecer? A gente soma esse, que é esse aqui, né, que a gente está mostrando, e aí deu 0 o nosso erro. Isso significa que o nosso modelo é bom? O que vocês acham? Na verdade não significa nada, porque a média, se você somar o erro de um modelo de média, vai dar sempre 0. É uma das propriedades da média. Sempre vai dar metade para baixo, metade para cima. Na hora que você somar, vai dar 0. Então, não vai adiantar, né? E aí, para evitar isso, o que a gente vai fazer? Uma das maneiras em estatística de tentar contornar esse problema é a gente elevar ao quadrado cada um desses desvios. Por quê? Porque se eu pego menos 1,6 e elevo ao quadrado, eu vou ter um valor positivo, né? Lembra? Valor negativo ao quadrado dá positivo. Aí se eu somar todos esses valores, que no final vão ficar todos positivos, aí eu vou ter uma estimativa do erro. Então o que a gente vai fazer? É o que a gente chama de soma dos erros ao quadrado, SS. Então vocês estão vendo a fórmula como é que mudou aqui? Antes era só esse pedaço de cá, né? Agora a gente repetiu esse aqui do lado de cá, multiplicando um pelo outro. Vocês sabem, né? Elevar ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar um termo por ele mesmo. Então, eu pego
por exemplo, o x1 aqui, menos 1,6, não, que aqui é 1, né? 1 menos a média, que é 2,6, deu menos 1,6. Multiplico pelo mesmo resultado aqui, né? Aí vai dar menos 1,6 ao quadrado. E aí eu faço isso para cada um dos outros elementos. Depois disso, eu elevo, pego o resultado ao quadrado e somo. Então, a nossa soma dos erros ao quadrado deu 5,2. Então, quer dizer, já melhorou do que simplesmente a soma dos erros, não melhorou? Agora a gente tem algo, por exemplo, que se os erros fossem menores, ia dar um erro menor. Se os erros fossem maiores, ia dar um valor maior, né? Só que tem um problema ainda nesse nosso método aqui. Porque quanto maior o número de domicílios, maior vai ser o nosso erro. Porque o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de fatores que a gente vai somando, né? Se fosse só 2 municípios, ia ser só menos 1,6 ao quadrado e menos 0,6 ao quadrado. Com 5, aumentou bastante. Se fosse, por exemplo, 10 domicílios, aí ia dar um erro bem maior, né? Só que, na verdade, o que a gente quer? A gente quer ter uma medida que a gente consiga comparar a eficácia do nosso modelo independente do número de domicílios, independente do número de elementos. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que fazer uma outra coisa. O que vai ser? A gente vai dividir esse valor pelo número de elementos, que é o que a gente chama de variância. Variância é justamente isso. A gente vai pegar o SS, que é esse aqui, né? Que é esse aqui, o SS, né? Que a gente já calculou, e vai dividir pelo número de elementos. Na verdade, é o que a gente chama de média dos quadrados dos desvios, mas na verdade, o nosso número de elementos, que é o N aqui, a gente não vai dividir por N, a gente vai dividir por N menos 1. Por quê? Se a minha objeto fosse a população, aí eu ia dividir só por N. Quer dizer, se eu conseguisse pesquisar todos os elementos que eu quero pesquisar, eu só preciso dividir por N para eu pegar a variância. Mas como a gente está pensando nessa questão que a gente só vai conseguir pesquisar uma parte dos nossos elementos, que seria uma amostra, né, da população, então a gente coloca N menos 1. Por quê? É o seguinte, se eu pego só uma amostra da minha população, normalmente essa soma dos desvios ao quadrado, né, a nossa variação, ela vai ser menor do que a da população inteira. E aí a gente coloca esse menos 1 aqui para fazer um ajuste. Lembra que a gente quer pegar o da amostra para inferir o da população, não é isso? Então, a amostra, a gente dividiria por ele, mas eu quero pegar o da população. Para eu pegar o dado da amostra e tentar inferir qual que é a variância, a certeza do nosso modelo para a população inteira, eu coloco menos 1 aqui. O que ele vai fazer o menos 1? Ele vai modificar a variação. Vamos pensar, por exemplo, isso vai se comportar de duas maneiras diferentes. Se fosse uma amostra muito grande, vamos supor a minha amostra que eu estou estudando são 300 pessoas, 300 domicílios, por exemplo. Eu dividir por 300, eu dividir por 299, vai fazer muito pouca diferença no resultado. Quase nada. Quase nada. Mas agora, se eu tiver, por exemplo, 3 domicílios, eu dividir esse valor por 3 ou por 2, vai fazer uma diferença muito grande, não vai? Então, é uma maneira de penalizar, né, a variância, que ela afeta mais amostras pequenas e afeta muito pouco amostras grandes. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui, por exemplo, 5,20 para 2 domicílios, ia dar 2,6, né? Se tivesse para 3, a variância já vai ser
tipo 1,80 alguma coisa, né? Vai ser bem menor. Então é por isso que a gente coloca n-1. Então é para vocês lembrarem. Como a gente está trabalhando com a amostra, sempre vai ser a soma dos quadrados, a soma dos desvios ao quadrado dividido por n-1. E o símbolo da variância é S elevado ao quadrado aqui, que é a média do quadrado dos desvios. É isso. Bom, e aí tem um problema com essa variância. Mais um, né? Sempre eu falo uma coisa boa, mas eu falo que tem um problema, né? Qual que é o problema? Como a gente elevou ao quadrado, a nossa unidade de medida mudou. Então, por exemplo, a nossa unidade de medida não é mais habitantes por domicílio, mas é habitantes ao quadrado. E aí é difícil a gente comparar, por exemplo, a resposta da nossa média, que está em habitantes por domicílio, com uma variância que está em valor ao quadrado. A gente não consegue comparar uma com a outra. E aí o que a gente faz para resolver? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar a raiz quadrada da variância, que é o que a gente vai chamar de desvio padrão. Então vocês estão vendo aqui a fórmula da variância? A fórmula do desvio padrão é essa aqui, ó, a mesma fórmula da variância, mas só que vai ser tirado ao quadrado. O SS, né, significa isso aqui, a gente já viu mais para trás, né? Opa, peraí. A gente já viu aqui, ó, que o SS, né, é o somatório desse termo vezes esse aqui, né? Então, que é esse aqui, é o SS dividido por n-1, né? E é dividido por... E aí a gente vai tirar o quadrado e vai chegar no termo. Só uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo esse n-1 aqui? É o que a gente chama de graus de liberdade. Eu não vou entrar em detalhe para vocês a definição matemática, estatística de grau de liberdade, não. Mas é só para vocês... Quando a gente fala de grau de liberdade, a gente está sempre pensando assim nessa penalidade da amostra para a gente inferir na população, tá? E só para vocês lembrarem, grau de liberdade para a média é sempre n-1. Para outros modelos mais complexos, vai ter outras formas de calcular o grau de liberdade. Mas só que para a gente aqui, o n-1 para a média é o que a gente vocês precisam lembrar agora, tá bom? Então, eu estou aqui mostrando para vocês dois exemplos diferentes. Vocês estão vendo aqui, os dois são modelos de média. Tem os domicílios e a quantidade de habitantes. Estão vendo que a média deu igual, tem um grupo aqui que eu pesquisei e outra amostra que eu pesquisei aqui. Vocês estão vendo que a média deu igualzinha, 2,6. Mas e o desvio padrão? Como é que vocês acham que mudou? Qual que vocês acham que tem mais desvio padrão aqui? Oi? Da direita? Exatamente. Vocês estão vendo que nesse do lado de cá, os pontos estão mais longe da média, não estão? Então, na hora que a gente calcular a soma dos desvios, né, ao quadrado, ela vai dar um valor grandão. Aqui eles são todos pertinhos, né? Então, a gente começa a entender com isso um conceito que a gente chama de aderência do nosso modelo. Ou seja, que é o nível de confiabilidade do nosso modelo. Para esse grupo aqui, o nosso modelo está mais confiável do que para esse grupo daqui, né? Então, às vezes, para esse grupo aqui, a média pode ser um bom modelo. Para esse grupo de cá, talvez a média não seja um bom modelo. Bom, então, para descontrair um pouquinho, vamos pensar essa piadinha assim. Tem um estatístico, ele está com a cabeça dele pegando fogo e o pé dele congelando. Aí ele fala assim, não, mas está tudo bem, na média. Porque em média está 36 graus. Então, assim, essa ideia é só para a gente lembrar. Se a gente usar só um parâmetro, que é a média, parece que está tudo bem. Mas aqui a gente não está considerando o desvio padrão, né? O desvio padrão está grande. Do gelo até o fogo. Bom, então, agora, passando um pouco de média e desvio padrão, vamos entrar num outro tema que é o de histograma.
gráficos de histograma, eu acho assim, talvez intuitivamente vocês já vão ter visto em vários lugares. O que ele é? Eu pego uma variável, por exemplo, uma amostra, né? E eu mostro aqui, embaixo, os valores e aqui a frequência com que esses valores ocorrem. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, por exemplo, a quantidade de domicílios. Por exemplo, domicílios com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, né? Cada barrinha é uma quantidade de pessoa. E aqui é a elevação, a altura da nossa barra é a quantidade de pessoas que tem, a quantidade de domicílios, desculpa, né? Que eu encontrei com essa quantidade de pessoa. Então, a ideia é a gente sempre vai ver essa funçãozinha e a primeira coisa que a gente vê, a gente vai começar a trabalhar com medidas, né? A barrinha mais alta de todas a gente vai chamar de moda. Por quê? Moda é o score, quer dizer, é o número, né, o valor que ocorre mais frequentemente na nossa amostra. Normalmente vai ser uma barrinha só. Mas vamos supor que tivesse duas barrinhas, uma do lado da outra, com a mesma quantidade de habitantes por domicílio, por exemplo. Aí o que você faz? Você tiraria a média e colocaria um valorzinho no meio, 5,5, por exemplo, né? Agora, se tivesse duas colunas bem separadas uma da outra, aí a gente falaria que a nossa amostra é multimodal, ou bimodal, que tem mais de uma moda. Porque eles são separados, a gente falaria, por exemplo, se aqui fosse 231 e aqui fosse 231 também, a gente falaria que tem duas modas. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês um histograma especial, que é a nossa curva normal. Essa curva normal ela é calculada por meio de uma fórmula matemática, de uma equação, né? Matemática. E ela tem umas características especiais. Olhando aqui, às vezes você já consegue chutar alguma coisa. Que característica que vocês veem aqui nessa distribuição aqui? Da curva normal. Oi? Simetria. Um lado é igual ao outro, né? Isso mesmo. Normalmente aqui, ela vai elevando aos poucos, chega num pico e depois vai diminuindo, não é isso? É mais ou menos isso mesmo que a gente quer para vocês olharem. E normalmente a média vai estar exatamente aqui no meio. Se você somar todos os valores e dividir pelo número de elementos, a nossa média vai estar bem aqui no meiozinho. Bom, aí, só brincando um pouquinho, né, tem a distribuição normal, aí, para falar que tem a distribuição paranormal, né, só para brincar um pouquinho mesmo. E também é um conceito tão antigo de estatística que o pessoal chama do normal curvisaurus, né, também, porque é a coisa mais básica que todo mundo aprende de estatística. Então, só que nem todo histograma vai estar tão bonitinho igual uma curva normal. Às vezes eles vão estar um pouco diferentes. E agora a gente vai começar a estudar um pouco essas diferenças. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, desculpa que sempre que eu abro no PowerPoint e edito o slide, ele está correto. Depois que mostra aqui, ele muda um pouquinho, o título fica bagunçado. Mas olha, a primeira coisa que a gente vai aprender é a questão da simetria. Lembra que a primeira coisa que vocês falaram, né, quando viram a curva normal? É simétrico. Agora vamos supor que a gente monta um histograma e os nossos dados aparecem desse jeito aqui do lado de cá. Vocês acham que está simétrico? Não está, né? O que acontece? Sobe rápido aqui e aqui vai diminuindo bem devagarzinho, né? É o que a gente chama assim, a gente chama cada lado de cauda. Essa cauda direita, ela está alongada, né? E do lado de cá é o oposto, a cauda esquerda está alongada, né? É o que a gente vai chamar de positivamente assimétrico e negativamente assimétrico. Então, depois a gente vai aprender que existem valores que a gente atribui para isso. Então, por exemplo, um valor positivo de assimetria é o índice. Ele vai refletir esse tipo de distribuição. E um valor negativo para assimetria vai refletir esse tipo de distribuição aqui. Outra forma da gente analisar se está perto da curva normal ou não é o achatamento, que é o que a gente chama de cortose. Então vocês estão vendo a diferença desses dois
histogramas aqui embaixo? Esse aqui parece assim que sobe rápido, né? E que desce rápido. O que isso significa? Se a gente pensar que isso aqui é a média aqui no meio, significa que a maior parte dos valores está muito pertinho da média. Porque as barras aqui estão grandes, né? Perto da média. Já do lado de cá, tem um tanto de valores que estão longe da média. Aí o nosso histograma fica achatado, né? Isso vai ter um nome técnico que a gente dá. A de cá é a leptocúrtica, que é essa que está espremidinha assim, né? E alta. E essa se chama platicúrtica, que é a espraiada. Aí a platicúrtica, um macete para tentar lembrar, é lembrar que quando a gente fala plato, né? Como se fosse Cebolinha da Turma da Mônica falando prato, pensando que é algo bem assim achatadinho, né? Aí se você lembra o platicúrtico, você lembra o leptocúrtico, é o oposto. Então tá, e vai ter combinações entre os dois, entre esses dois, assimetria e curtose. Pode ser leptocúrtico positivamente assimétrico, leptocúrtico negativamente assimétrico, assim por diante. Daria para combinar os dois. Certo? Agora, vamos pensar assim nessas mudanças de assimetria, o que isso vai fazer com as medidas de tendência central. Eu já apresentei para vocês a moda, né? Além da moda, que outras medidas de tendência central que a gente tem? A gente tem a mediana. Mediana seria o seguinte, um valor que 50% dos elementos da nossa amostra são menores que esse valor e 50% são maiores que esse valor. E a média seria, a gente já viu, né? Que é se somar todos os valores e dividir pelo número de elementos. Agora, como que isso se comporta? Se fosse uma curva normal, uma distribuição normal, a média, a mediana e a moda são no mesmo lugar. Agora, o que acontece se a gente leva os nossos dados para uma simetria negativa ou uma simetria positiva? Olha só o que acontece. Você lembra que eu te falei, a moda é sempre o valor mais alto, né, no histograma. Então, a moda, se os nossos dados estão tendendo para o lado de cá, o pico sempre vai estar a moda. Se os nossos dados estão tendendo para o lado de cá, que é esse de cá, a nossa moda vai estar aqui, né? Então, quer dizer, quando você leva o nosso histograma, puxa para um lado, puxa para o outro, a moda vai ser o que mais vai ser influenciado pela assimetria da nossa distribuição. Depois vai vir a mediana. A mediana, lembra o que é? 50% está para o lado de cá, né, dos nossos elementos, 50% está para o lado de cá. Ela vai mexer um pouquinho. E a tendência central que vai ser mais estável vai ser a média. Mesmo os dados parecem estar mexendo muito para cá, né? A moda mexeu muito, mas a média mexeu um pouquinho só. Ela é uma medida de tendência central mais estável em relação à simetria. Mas, assim, o mais importante para vocês entenderem é essa questão da diferença. Moda, né, é o ponto mais alto. Mediana é 50% para cada lado. E a média é se somar tudo e dividir pelo número de elementos. Certo? Bom, então, a curva normal, ela não tem assimetria nem negativa nem positiva, vocês já falaram, ela é simétrica para os dois lados, né? Ela não é nem leptocúrtica nem platicúrtica. Quer dizer, nem é tão pertinho do centro, nem é tão espalhado. E a média, a mediana e a moda vão cair todas no mesmo lugar certinho. Apesar da curva normal ser um modelo matemático, teórico, né? Muitos fenômenos da nossa vida real, da nossa vida cotidiana, vão aproximar de uma distribuição de uma curva normal. E aí, por isso ela vai ser muito útil para a gente conseguir fazer alguns cálculos. A gente vai ver alguns na aula de hoje. E além disso, existem muitos modelos matemáticos, estatísticos, inclusive que a gente vai usar na nossa disciplina,
que eles demandam que os nossos dados tenham uma distribuição normal. Certo? Então, nós vamos começar a ver alguns exemplos aqui para começar. Mas só lembrando vocês, se os dados, por exemplo, de vocês, do trabalho de vocês vão olhar lá, ele parece uma distribuição normal, ótimo. Isso vai acontecer várias vezes. Outras vezes, não vai ser uma distribuição normal. Aí a gente vai ter que fazer transformações nos dados para que ele se aproxime de uma curva normal. Por exemplo, levar ao quadrado, dividir, tirar logaritmo, alguma coisa assim. Bom, então vamos pensar como que a gente pode agora pensar na questão de distribuição de probabilidade, pensando que o histograma, né, é uma distribuição dos valores. Então, o que significa distribuição de probabilidade? Seria o seguinte: a gente fazer uma pergunta, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu chegar numa casa e ter 3 habitantes, por exemplo? Aí a gente vê, né? Baseado nos nossos dados, 10% dos domicílios tem 3 habitantes, então tem 10% de chance. Ou eu posso fazer umas perguntas mais complexas também. Por exemplo, esse exemplo, pensando no exemplo dos domicílios, por exemplo, eu posso pensar assim: se os nossos domicílios seguem uma distribuição normal, qual que é a probabilidade de um domicílio que eu chegar lá e ter menos do que 4 habitantes? Eu nem estou falando 4 certinho não, né? 4 ou menos. 4, 3, 2, 1. E aí, a gente vai tentar usar a curva normal para a gente tentar descobrir essa probabilidade. Esse tipo de inferência de probabilidade, ela é muito importante para a tomada de decisão no planejamento territorial. Por exemplo, o formulador de política pública, ele pode, por exemplo, querer saber assim, qual que é o risco de acontecer deslizamento num certo lugar, se eu construir, né, uma edificação ali. Então ele quer saber a probabilidade de ocorrência de um certo evento no espaço. E aí a gente vai ter que trabalhar com essas distribuições de probabilidade para dar uma resposta. Então, para tentar descobrir qual que é a probabilidade, a gente vai usar assim, os estatísticos, eles desenvolveram diversas fórmulas matemáticas que você já consegue pegar essa probabilidade de primeira, assim, de uma vez, e estimar como é que ela vai funcionar, o que a gente chama de distribuição de probabilidade. E a curva normal é uma dessas distribuições de probabilidade, mas existem outras também. No nosso curso a gente vai ver só a curva normal, tá? Mas pode acontecer, por exemplo, que às vezes vocês vão pegar um fenômeno, por exemplo, uma pesquisa mais avançada, que tem uma distribuição mais diferente, e aí o estatístico, né, mais avançado vai usar uma outra curva de distribuição. Bom, então vamos pensar o seguinte. Pensa assim, uma distribuição, uma curva de distribuição, é igualzinho ao histograma que vocês viram, que eu mostrei para vocês. A única diferença é que o histograma é a partir dos dados que a gente coletou, né? E a curva de distribuição é a partir de uma função matemática. Mas a ideia é que uma case com a outra, né? Então, vamos pensar, a curva normal é um ideal teórico que a gente quer que chegue, né, para rodar os modelos da gente, só que nem sempre isso vai acontecer. Então, o que a gente vai fazer? Em termos práticos, você pegou a sua amostra, você compara o histograma da sua amostra com uma curva normal e vê se está batendo mais ou menos. Se não estiver batendo, aí é o que eu falei, a gente vai fazer a transformação da variável, né? Agora, existem certos fenômenos que a gente já sabe que não encaixam numa curva normal. Por exemplo, distribuição etária, por exemplo, de idade da população. Vocês acham que ela é simétrica? Como é que vocês acham que ela é? Distribuição da idade de uma população. Oi? Ó, a gente
gente costuma ver as pirâmides, né? Mas se a gente colocar ela no histograma, quer dizer, deitar a nossa pirâmide. Aquela com a cauda. Isso, simétrica positiva. Porque o que acontece? Nasce muita gente, depois o pessoal vai morrendo aos poucos, né? Ao longo da vida, algumas pessoas vão morrendo ao longo das faixas etárias. Então, normalmente, ela vai ser assimétrica positiva, né? E também, por exemplo, a renda também, né? Normalmente são poucas pessoas que ganham muito dinheiro e muitas pessoas que ganham pouco dinheiro. Então não vai ser uma distribuição normal. Aí a gente pode fazer transformações nas variáveis para ajustar os nossos dados antes de rodar o nosso modelo. Bom, então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como que calcula a probabilidade através da curva normal. Então, essa aqui é a nossa curva normal, né? E o que a gente vai ver? Aqui é a média. Vocês lembram, né? A média é sempre no meio da curva normal. Então, vocês estão vendo esse xzinho com um tracinho em cima, é a média, né? O que vai estar marcado nessas linhazinhas aqui é o quê? É a média mais um desvio padrão. Vocês já entenderam o que é desvio padrão, né? Que a gente viu no início da aula. Que normalmente é como que os dados se desviam da média, né? Então, o que acontece? Numa curva normal, certinha, se a gente pegar os dados, um desvio padrão acima da média e um desvio padrão abaixo da média, essa região aqui, né? 68,27% dos nossos dados vão estar aqui. Isso calculado matematicamente. Essas outras linhas é o seguinte, aqui é um desvio padrão, aqui é mais 2 desvios padrões, mais 3 desvios padrões. Então se a gente pega 2 desvios padrões para cá e 2 para cá, quer dizer, essa área toda, 95,45% dos nossos elementos vão estar aqui, certinho. E se for 3 desvios padrões, é aí que vai ter tudo, quase tudo, né? Vai ter 99,73%. Então, isso aqui é interessante. Se os nossos dados seguem uma distribuição normal, a gente consegue calcular a probabilidade de eu pegar um item e ele está, por exemplo, entre esses 68% aqui, por exemplo, né? 68% de chance dele estar aqui no meio. É para isso que servem essas coisas. Então vamos ver um exemplo prático. Aqui é aquele exemplo da nossa aula. Residentes por domicílio, né? A média era 2,6. E o desvio padrão, que nós calculamos, 1,14. Então a gente coloca aqui 2,6, soma 1,14 com 2,6, 3,74. Subtrai 2,6 menos 1,14, 1,46. Então quer dizer, se os nossos domicílios tivessem uma distribuição normal, 68,27% dos domicílios vão estar entre esses dois valores aqui. Então você consegue estimar, por exemplo, isso. E aí daria para fazer com menos 2 desvios padrões, 3 desvios padrões, essas coisas todas. Certo? Então vamos complicar a nossa pergunta. Aquela pergunta que eu tinha falado para vocês. Na verdade eu não quero simplesmente saber acima e abaixo da média. Eu quero saber todos com 4 habitantes ou menos. Então o que a gente vai fazer? Aqui está 1,46, 2,6, 3,74, né? Aí, primeira coisa que a gente vai pensar, a gente quer saber com 4, não é isso? Então a primeira coisa que a gente vai marcar aqui no nosso gráfico é o 4, onde que ele está. E onde que vai estar a probabilidade dele ter menos do que 4? É toda essa área aqui do nosso gráfico. Então é isso aqui. Então a gente vai querer calcular a probabilidade pensando que a área total é sempre 1, né? É 100%. E aí aqui a gente quer saber quantos por cento que vai ter. E aí a gente vai ter a dificuldade, assim, que aí vai ter uma fórmula matemática, né, para calcular isso. Então, para tentar mostrar para vocês como que isso é calculado, eu vou mostrar para vocês uma outra distribuição que chama distribuição normal padrão. Eu mostrei para vocês antes distribuição normal, né?
Distribuição normal padrão é uma distribuição específica, mais específica. O que ela é? Ela é normal, mas a média é zero. Sempre zero. E o desvio padrão ele é sempre 1. Então, anteriormente, esse aqui era a média era 2,6 e o desvio padrão era 1,14, né? O do nosso padrão é 0 a média e 1, 2, 3, né, os desvios padrões, sempre unitário. A probabilidade é a mesma. Por exemplo, entre um desvio padrão acima e outro abaixo, vai ser 68, alguma coisa por cento. Aqui nessa figura, é só dividir o 68 em 2. Estão vendo? 34 para cá, 34 para cá, né? Mas no total é 68, certo? Então, mas o que acontece? Os nossos domicílios, né, a nossa amostra que a gente está trabalhando, o nosso exemplo, ela não é zero, né? A média. E o desvio padrão não é 1. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Aí que vai ser a dica. Tem uma maneira de transformar a nossa amostra em uma média 0 e desvio padrão 1. E como que é? É uma fórmula que a gente chama de score Z. O que é isso? Para cada elemento, para cada domicílio que a gente pesquisou, para a gente achar o valor Z dele, que é o valor da nossa distribuição padrão, a gente vai pegar ele, subtrair da média do nosso modelo e dividir pelo desvio padrão. O que isso vai fazer? Primeira coisa, se eu pegar cada elemento e subtrair ele da média, cada um da nossa amostra, se eu pegar esses valores novos dessa subtração de cada um e tirar a média deles, o resultado vai ser 0. Pode acreditar em mim que vai ser 0. É assim que funciona. E para o nosso desvio padrão ser 1, é só a gente tira o desvio padrão da nossa amostra, né? A gente calcula, do jeito que eu mostrei no início da aula, e a gente divide cada valor pelo desvio padrão. Aí na hora que você calcular o desvio padrão desse novo número, vai ser 1 também. Então, quer dizer, eu não vou mostrar a definição, a matemática disso, mas é só para vocês lembrarem. Fazendo essa fórmula aqui, os nossos dados, eles se transformam em score Z, que a gente chama. São dados padronizados e eles se transformam em uma curva normal padrão. É isso que a gente chama de padronização ou estandartização, né, que é o termo em inglês, padrão é standard, né? Eu acho feio demais falar estandartização. Padronização é mais bonito, né? Tem alguns livros que o pessoal chama de normalização, porque você está transformando a curva normal padrão, né? Só que outros livros usam normalização para outras transformações diferentes. Então eu acho mais cauteloso, mais correto tecnicamente, a gente falar sempre padronização, tá? Só para vocês não tiverem confusão, às vezes vocês leem em algum lugar normalização e não é isso aqui. Outras vezes vai ser, mas padronização é sempre isso aqui. Ou estandartização, né? Bom, então vamos aplicar isso, por exemplo, no nosso exemplo de 4 pessoas por domicílio. Pegamos 4, subtraímos pela média, né? Então, 4 menos 2,6 e dividimos pelo desvio padrão, que era 1,14. Então, 4 menos 2,6 dividido por 1,14 deu 1,23. Então, quer dizer que 4 pessoas, o que era 4 na nossa amostra, quando a gente jogar lá na curva normal padrão, ela vai ser 1,23. E aí a gente pode fazer isso para qualquer outro valor também. Como é que vai ficar agora então? Olha só, lembra que naquela anterior era 4 aqui, né? Agora ficou assim, 1,23 dentro da nossa curva normal padrão. E aí a gente vai querer calcular essa área do lado de cá. E como que a gente faz isso, né? Aí a gente vai verificar uma tabela. Todo livro de estatística básica tem no final os apêndices, umas tabelinhas. Quem já fez curso de estatística
provavelmente deve ter folheado essas tabelinhas, aprendido a manusear. E também, às vezes, até na hora da prova, o professor dava essas tabelinhas para a pessoa consultar e tudo. Que eu vou apresentar para vocês essas tabelinhas. Essa daqui. Como é que usa essa tabela? Não é difícil, não. Essas tabelas, elas são feitas justamente para a gente calcular essas distribuições baseado num ponto de corte. Existem tabelas para vários tipos de distribuição. Essa tabela que eu estou mostrando aqui é a tabela para distribuição normal. E também ela é para distribuição normal, que a gente chama de teste unilateral ou unicaudal. Porque o que é? A gente quer saber o que é menor do que esse pontinho aqui, né? Se a gente quisesse saber, por exemplo, igual aquela coisa, quanto que é mais um desvio padrão e outro para o lado, que ele tivesse cortado tanto aqui quanto do lado de cá, quer saber só o que tem no miolo, aí tem uma outra tabela, que é o teste bicaudal ou bilateral, que aí precisa de uma outra tabela. Essa aqui que é só para essa pergunta específica. O que é menor do que 4 habitantes? E como que a gente calcula isso aqui? É fácil. Lembra que o valor deu quanto? Deu 1,23, não é? A gente quer saber, aqui ó, o que é menor do que 1,23. Então, na nossa tabelinha a gente vê aqui 1,2 e 0,03. Aí acha o cruzamento, que é 1,23, né? Aí acha o cruzamento, deu 0,8907. O que isso significa? 89,07% dos domicílios tem menos do que 4 habitantes. Por quê? Lembra que o 4 virou 1,23, né? Aí o 1,23 a gente chegou aqui e achou. E aí qual que é a probabilidade do município ter mais do que 4 habitantes? O que vocês acham? Hã? 100 menos. Vai dar uns 10, pouquinho, né? É isso mesmo. Que é o outro lado, né? Que a soma sempre vai dar 1, que é 100% da nossa amostra. Bom, e aí vai ter alguns outros valores. Aqui a gente fez por causa da nossa pergunta, que era 4, né? Que virou 1,23. Tem outros scores esses que vão ser muito importantes, que a gente vai trabalhar com eles o tempo todo no curso. Quais que são? Aqui era 1,23, né? O importante deles é o 1,96. Por quê? Se a gente olhar na nossa tabelinha, 1,96, né? Aí chegou aqui, deu 0,975. O que significa? Que 2,5% estão fora, estão maiores. E 97,5% estão menores. E se eu cortar dos dois lados, tirar assim 2,5% da cauda de cá e 2,5% da cauda do lado de cá, significa o quê? Vai ter ainda 95% dos valores dentro do miolinho, cortando as duas caudas fora de 2,5%. Então, quer dizer, do lado de cá é 1,96. Do lado de cá é menos 1,96, né? Porque do lado de cá é positivo e do lado de cá é negativo. E, além desses aqui, ainda vai ter outros também. Por exemplo, desculpa, só mostrando aqui para vocês, né? 2,5% para cá, 2,5% para cá, né? 95% aqui no meio. Aqui é justamente o menos 1,95 mais 1,95, certo? E aí outros scores esses que são importantes. Menos 2,58 e mais 2,58. Por quê? Se eu cortar de um lado e do outro, 99% dos valores vão estar entre o menos 2,58 e o mais 2,58. E se eu pegar menos 3,9 mais 3,29, né? Desculpa, menos 3,29,
dá 99,9% dos casos, que vão estar entre esses daqui. Vai tirar só um pedacinho da cauda de cada lado. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma cirurgia, eu preferia que tivesse 99,9% de chance de sobreviver, né? Porque a gente sempre quer que tem mais confiabilidade. Então, da mesma forma, a gente vai querer que o nosso modelo sempre explique o máximo possível, né, dos nossos dados. Ter o máximo de certeza possível. Agora sim, gente, não precisa ficar muito assustado com essas tabelinhas, não. É a única vez no curso que eu vou mostrar elas para vocês, é agora. Porque, na verdade, a gente vai trabalhar no SPSS, ele já tem essas tabelinhas armazenadas na memória. Aí ele já vai pegar e vai te dar o resultado direto, tá? Eu não vou exigir que vocês fiquem manipulando essas tabelinhas, não. É importante saber por quê? Porque é assim que é calculado, né? É a origem de como que é calculado. Então, vocês estão aprendendo. Mas o software vai dar isso automático para vocês. Bom, e aí para terminar a nossa primeira parte da aula, só para uma piadinha estatística, né? Uma galinha estatística chega para outra e fala assim: você está 3 desvios padrões acima da média para mim. Aí o que ela quer dizer, né? Na verdade, assim, você está, pensando em todas as pessoas do mundo, você está acima dos 99,9% das outras pessoas, né? Agora vocês conseguem entender a piadinha que antes não dava para entender antes da aula. Bom, alguém teve alguma dúvida? Assim, eu sei que estatística é meio maçante, né? Mas, sim, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que queria que eu explicasse melhor? Uma? Eu não sei se a gente vai ver depois, ou você já viu, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, no fichamento que você pediu para a gente fazer, professor, a parte de intervalo de confiança eu não entendi muito bem. Certo, é o que a gente vai ver na aula que vem. Ah, então tudo bem. Isso, a gente vai ver isso na aula que vem. Mas é importante, para você entender a parte de intervalo de confiança, é importante você aprender essa questão dos intervalos que a gente viu aqui, né, da probabilidade. Ou seja, de transformar a escola Z, achar a probabilidade dentro da curva. A partir disso, na aula que vem, a gente vai trabalhar com essa questão de intervalo de confiança, tá bom? Talvez assim, a gente ainda vai ir mais além, a gente vai trabalhar com intervalo de confiança mais ao longo do curso também, vai ter mais chance de aprender. É um dos conceitos importantes, tá bom?